Casa Publicadora das Filipinas muda oficialmente a sua sede. Os detalhes destas e de outras informações você confere agora aqui na ANN. Nicole e Victor Brochette são missionários e empresários que servem a área da Grande Worcester, no estado norte-americano de Massachusetts, a cerca de 1 hora de Boston. E como ferramenta evangelística, eles usam a culinária, isso mesmo. O casal dá aulas de culinária saudável e administram 2 restaurantes vegetarianos e lojas de produtos naturais. Vegan Nest Café é o nome do negócio que Nicole e Victor têm em Worcester e Clinton. Para eles, a comida é um meio para promover saúde e esperança. Olá, sou Nicole Brochette. Eu sou de Plano, Texas, uma pequena cidade fora de Dallas, e atualmente moro aqui em Sturbridge, Massachusetts, com minha família, e também temos o Vegan Nest Café em Worcester e Clinton. Eu cresci no Texas, grande na agricultura, gado e tudo isso. Minha primeira viagem do jardim da infância foi para um matadouro. E ao passar por essa experiência, fiquei absolutamente horrorizada e tomei a decisão, naquele dia, de me tornar completamente vegana. Comer alimentos vindos só de plantas. Eu não sabia o que era, tinha apenas 5 anos, mas tinha acabado de me decidir e estava muito convencida de que queria me abster de animais. Crescendo, comecei a me concentrar também no impacto ambiental, no impacto na saúde, em todos esses diferentes aspectos, do motivo pelo qual eu, pessoalmente, sentia que era tão importante me abster de certas coisas e ser cristã. Eu nunca tinha realmente feito essa conexão. Aos meus 20 e poucos anos, conheci meu marido, que era adventista do 7º dia. E bem, ele me explicou que isso é algo que sua igreja realmente acredita em termos de alimentação muito saudável e ser muito consciente, e na verdade há um forte componente espiritual. Foi quando estávamos namorando e comecei a estudar mais sobre isso. E sempre digo, eu realmente encontrei minha experiência de como viver para Deus nisso. Porque, bem, um povo que ama Jesus e não come carne, esse é meu povo. Isso é realmente o que me fez estudar, e ao longo do nosso relacionamento, eu ia à igreja, estava aprendendo cada vez mais. Primeiro conheci a mensagem de saúde e depois a verdade do sábado. Bem depois de nos casarmos, tomei a decisão de ser batizada. Isso foi há quase 10 anos. Meu nome é Victor Brochette. Eu cresci na cidade de Nova York como um adventista do 7º dia. Minha família e eu somos as mãos e os pés de Jesus. Operamos um centro de influência em Clinton e Worcester, em Massachusetts, e em praticamente todas as áreas ao redor. Cozinhamos muito, ensinamos muito, oramos muito e, geralmente, acolhemos a nossa igreja na comunidade. Sim, primeiro quando nos casamos, estávamos praticamente morando sozinhos e não estávamos interessados em igreja ou qualquer coisa do tipo. E, na verdade, foi o pai dela que nos iniciou, que nos chamou de volta para a igreja. Quando começamos realmente a voltar à igreja, eu reconheci um de meus amigos de infância que ia à igreja e o encontrei no metrô e conversamos um pouco. Você precisa de um ministério, ele me disse. E o que é isso? Bem, eu vou à sua casa hoje à noite e vou te mostrar. Ele veio na nossa casa e me disse que eu precisava de um nome, precisava de um site, precisava de um Instagram e todas essas coisas. Ele nos ajudou.
E Deus sempre trouxe pessoas para nos ajudar em diferentes pontos de tudo aquilo que precisávamos para formar o ministério para Deus. Em 5 de novembro de 2017, inauguramos o Vegan Nest em Worcester. E anos depois, pouco antes da pandemia, assinamos um contrato de arrendamento para o Vegan Nest em Clinton. Houve um breve hiato aí. Mas, enquanto isso, Deus nos fez várias coisas para a primavera de 2021. Aí abrimos o Vegan Nest em Clinton e acho que a recompensa de Deus por isso é que é exatamente o que queríamos no começo, que era um food truck. Deus nos deu isso e acabamos de receber uma doação do Boston Celtics, da Vistaprint e de uma outra instituição, que foi um combustível monetário, que é uma pequena parte do que precisamos para estabelecer um food truck comunitário, cujo objetivo principal vai ser o serviço e o trabalho missionário. Ainda estamos aprendendo todos os dias, mas o incrível é que Deus está nessa jornada conosco. E meu marido sempre diz uma citação, acho que do livro A Ciência do Bom Viver. Não tenho certeza de onde fica. A irmã White diz que só Deus é responsável pelo nosso sucesso. E isso é verdade, só temos que dar um passo à frente, temos que avançar com fé. A Casa Publicadora das Filipinas, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mudou-se oficialmente para a cidade de Silang, na província de Cavite. Devido à pandemia, a inauguração foi realizada de forma híbrida, com público presente e virtual. A Igreja Adventista na região do sul da Ásia preparou uma reportagem especial sobre o evento. Quem teria pensado que uma prensa de trabalho improvisada em uma barraca quebrada se tornaria uma das maiores editoras adventistas da Ásia? Após 1 século e 8 anos, a editora se estabelece como uma instituição repleta de testemunhos e de rica história. A editora filipina mudou-se oficialmente para sua nova casa em Silang, Cavite, nas Filipinas, no dia 19 de janeiro deste ano. Diante da situação de pandemia, o programa de inauguração foi realizado de forma virtual e presencial. A liderança adventista nas Filipinas, o Ministério de Literatura e evangelistas da área se uniram à cerimônia de dedicação da nova instalação. Em sua mensagem de boas-vindas, o presidente da editora Florante T agradeceu àqueles que apoiaram e acreditaram. Ele disse: abre aspas, ainda há muito trabalho a ser feito. A obra ainda não está terminada. Sempre haverá desafios. Mas a Casa Publicadora das Filipinas vai continuar a publicar livros para que mais pessoas conheçam o breve retorno de Jesus. Ele ainda disse, a obra do Senhor não deve ser prejudicada por fatores humanos, porque o Senhor é generoso, Deus provê, fecha aspas. Samuel Só, presidente da Igreja Adventista na Ásia e Pacífico Sul, um apoiador do movimento de publicação e sua efetividade, também manifestou admiração no que a fé pode fazer na obra do Senhor. Ele disse, abre aspas, continuemos avançando e conquistando, sejam quais forem as perspectivas, promissoras ou desanimadoras, onde quer que Deus nos leve, o que quer que Ele nos peça, quem Ele escolher para nos conduzir, continuaremos a servir. Fecha aspas. Após uma inauguração bem-sucedida e uma visita organizada para os delegados e convidados, a Casa Publicadora das Filipinas se prepara para sua 12ª reunião para eleger novos líderes. A reunião é realizada a cada 5 anos, mas, devido à pandemia, o encontro foi remarcado em sincronia com a inauguração do novo prédio. Florance T, presidente da editora há 16 anos, expressou sua decisão de se aposentar e deixar que as gerações mais novas continuem o legado. Junto à Florante, que decidiu passar o bastão, estão Ray Balboa, diretor de recursos humanos e assistente de marketing, e Artemio Jiménez, vice-presidente de finanças.
Os recém-eleitos diretores da Casa Publicadora Filipina são Leonardo Reiaza Júnior, que assume como presidente, Joel Silva, vice-presidente de Finanças, Gomer Vistal, vice-presidente de Marketing, Carlito Quidete Júnior, vice-presidente de Serviços Editoriais, Elbert Esperançati, vice-presidente de Operações e José Bruel, vice-presidente de Produção. Após as orações do Comitê de Nomeação e dos delegados, os indivíduos eleitos são finalmente nomeados para liderar a Casa Publicadora das Filipinas, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os recém-eleitos foram dedicados a Deus e oraram pelos líderes nacionais e continentais adventistas, enquanto se preparavam para realizar sua nova tarefa para os próximos 5 anos. Bem, isso é tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, voltamos com mais notícias do que a Igreja Adventista está realizando nos 4 cantos da terra. Até lá, fique com Deus e um forte abraço.